Prezados amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Cultura Adventista, um canal dedicado a temas bíblicos relevantes e interessantes. No vídeo de hoje, continuaremos a tratar daquele que é considerado o nome por excelência de Deus, o tetragrama divino. No vídeo anterior, vimos que o nome divino é chamado de tetragrama por ser constituído de 4 letras do alfabeto hebraico. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, revelou seu nome a ele. O nome apresentado pelo Senhor era um vocábulo com 4 letras: Yud, Rei, Vav, Rei. Naquela época, o alfabeto hebraico era puramente consonantal, isto é, apenas as consoantes eram grafadas, sendo as vogais inseridas entre as consoantes quando as palavras eram pronunciadas. Na antiguidade, os judeus sabiam como pronunciar a palavra formada pela junção das 4 letras do tetragrama divino, mas esse conhecimento se perdeu durante um longo processo histórico. É que, para evitar que o tetragrama fosse insultado entre os pagãos, os judeus passaram a não proferi-lo em voz alta, exceto no templo. Após a destruição do templo em 70 d.C., o tetragrama divino parou de ser pronunciado definitivamente. Quando liam suas escrituras sagradas e se deparavam com o tetragrama, os judeus pronunciavam o nome Adonai em substituição, o que levou ao esquecimento da pronúncia real, exata e correta do nome de Deus. Posteriormente, quando alguns judeus da Idade Média, chamados massuretas, adicionaram sinais às palavras hebraicas a fim de preservar sua pronúncia, inseriram no tetragrama as vogais criadas para o nome Adonai. O objetivo dos massuretas era que o leitor, ao se deparar com o nome divino, mesmo que soubesse pronunciá-lo, não o fizesse, em sinal de respeito, substituindo-o pelo nome Adonai. Tudo indica que, posteriormente, quando começaram a ser feitas as primeiras traduções das escrituras para as línguas comuns europeias, os tradutores simplesmente leram um tetragrama com as vogais de Adonai, ou seja, possivelmente eles juntaram as letras do tetragrama divino aos sinais diacríticos de Adonai, formando-se assim a palavra Yehová. Depois, Yehová passou a ser grafado como Jeová, mas ainda com a pronúncia Yehová, e só depois é que se passou a pronúncia atual, que é Jeová. Assim, ao que parece, o som Jeová decorre da aglutinação das vogais de Adonai com o tetragrama divino, não representando necessariamente a pronúncia original, real e correta do nome sagrado. Diante disso, ao final de nosso último vídeo, deixamos a seguinte pergunta para ser respondida: se Jeová constitui uma pronúncia artificial e talvez equivocada do tetragrama divino, qual seria então a pronúncia correta do nome por excelência de Deus? A resposta é que ninguém sabe ao certo. Usamos o nome Jeová porque já está amplamente divulgado, mas precisamos ter a consciência de que ele talvez não seja a pronúncia correta do tetragrama, exceto se por uma grande coincidência, um equívoco histórico, que foi a aglutinação das vogais de Adonai com as consoantes do tetragrama, tiver levado ao resultado correto. Atualmente, a maioria dos especialistas entende que provavelmente a pronúncia mais próxima da original seja Yavé, donde, por causa do mesmo fenômeno com J, decorre o nome Javé. Como esses especialistas chegaram a tal conclusão? Em primeiro lugar, por causa da terminação de várias palavras ou nomes em hebraico. Um exemplo é a palavra Aleluia, que é a transliteração do vocábulo hebraico Hallelujah. Essa palavra significa louvai a Iá, ou louvai a Já. Iá é a forma reduzida do tetragrama divino, porém com uma vogal preservada. Isso sugere que a primeira vogal do tetragrama divino seja um A, o que desfavorece a pronúncia Yehová, na qual a primeira vogal depois do Y é um E. Muitos nomes hebraicos têm a terminação Iá. Mas o que dizer da segunda sílaba? Qual seria sua pronúncia mais provável? Considerando que Deus se apresentou como Eu sou o que sou, ou Eu tenho sido aquilo que tenho sido, ou ainda Eu vim a ser aquilo que vim a ser, e considerando que a forma do verbo hayá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, é E, pensa-se que a segunda sílaba do tetragrama deva ter o som de E. Logo, a pronúncia do tetragrama seria Iavé, ocidentalizada e modernizada para Javé. Essa é a opinião que predomina entre especialistas contemporâneos, mas que está longe de ser um consenso. É que as letras hebraicas da frase Eu sou não coincidem totalmente com as letras do tetragrama e não é possível demonstrar com total certeza e clareza como uma forma pode levar a outra. A posição predominante sustenta que a pequena diferença se explica por ser o tetragrama decorrente de uma raiz mais primitiva do verbo ser, que seria Havá e não Hayá. Mas, como foi dito, não há consenso em torno da pronúncia Yavé.
Alguns insistem em que a pronúncia Yehová esteja sim correta. É que, para complicar a discussão, o historiador judeu Flávio Joséfo declara que o nome de Deus era composto de 4 vogais, que existem em Yehová, mas não em Yahvé, que só conta com 3 vogais. Aliás, até mesmo por causa dessa informação e também de outras fontes, como os papiros de Elefantina, a Septuaginta e a Patrística, alguns sugerem a pronúncia Yahweh. Por sua vez, a pronúncia Yehová não está descartada, porque existe a possibilidade de que o Yah, de Hallelujah, não seja na verdade a primeira sílaba do nome divino, mas uma contração dele, em que o primeiro som vocálico do tetragrama, que é um I, é seguido de seu último som vocálico, que em Yehová é um A. Evidência adicional em favor da pronúncia Yehová advém de alguns nomes hebraicos, como Yehoshua, que é uma das formas do nome Jesus em hebraico. Yehoshua significa YHWH é a salvação. Nesse caso, o tetragrama está representado pelas primeiras sílabas do nome Yehoshua, que são Yeho, as mesmas primeiras sílabas de Yehová. Seja como for, não há consenso sobre a razão de Flávio Joséfo afirmar que o tetragrama era constituído de 4 vogais. A explicação mais aceita é a de que a referência seja às próprias consoantes do tetragrama, já que o Yud tem a função da vogal I, o Re pode assumir os sons aspirados das vogais A e E o Vav também pode exercer a função das vogais O e U, em vez de funcionar como nossa letra V. Outra questão que merece ser respondida é quanto ao significado do tetragrama divino. Como acabou de ser dito, o tetragrama possivelmente decorre do verbo ser ou estar em hebraico. O verbo ser em hebraico, na sua raiz, forma básica, é hayah. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, esse verbo está na forma erie, que pode ser traduzida como tenho sido, ou ainda como passei a ser. Assim, Deus estaria a dizer, eu tenho sido o que tenho sido, ou eu vim a ser o que vim a ser. Para simplificar, prefere-se a forma eu sou o que sou, pois ela expressa claramente o que se quer transmitir. Ao dizer que ele é o que ele é, Deus está querendo dizer que ele simplesmente é, que ele não está apenas vivo e desta daquela maneira, mas que ele sempre é o que é, ou seja, ele é a essência de sua própria existência e dá de tudo mais. Ele simplesmente existe, ele é o que existe por si mesmo, ele não depende de nada, ele é o eterno, é o grande eu sou. Por isso, esse é o nome por excelência de Deus, Eu Sou. Nós seres humanos apenas estamos. Podemos estar vivos, podemos estar mortos, podemos estar fortes ou podemos estar fracos. Podemos estar com saúde ou podemos estar doentes. Podemos estar jovens ou podemos estar velhos. Podemos estar alegres ou podemos estar tristes. No momento, parece que estamos bem e que tudo será apenas bonança. Mas no momento seguinte, tudo pode mudar. Nossa realidade é transitória. Por isso, nós apenas estamos. Mas Deus é o Eu Sou. Ele sempre é, ele nunca está. Ele é perene, constante, existente por si mesmo e eterno. Como se vê, muito pode ser dito sobre esse nome sublime, nome que Deus afirma ser o seu nome. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Jesus veio para dar a conhecer o nome de Deus. Ele mesmo disse: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Na oração modelo, Jesus orientou seus discípulos a exaltarem o nome de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. De acordo com Atos capítulo 15, versículo 14, Deus quer constituir um povo para o seu nome. Portanto, os seguidores de Jesus devem manifestar especial respeito pelo nome de Deus, não somente pelo tetragrama divino, mas por tudo que diga respeito à divindade. O terceiro mandamento do Decálogo diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso é uma solene advertência contra qualquer uso indevido do nome divino, desde interjeições descuidadas e impensadas como meu Deus ou pelo amor de Deus, tão comuns entre os cristãos, lamentavelmente,
passando por piadas e ditos espirituosos envolvendo a divindade ou coisas a ela referentes, e chegando até o mau testemunho que se dá ao permitir que o nome de Deus e de Cristo, já que somos chamados de cristãos, seja escarnecido por condutas desabonadoras daqueles que afirmam serem seus servos. Que todo cristão seja conhecido pelo zelo que devota ao nome de Deus, tanto ao pronunciá-lo quanto ao representá-lo em cada momento de sua vida. Que Deus os abençoe.